Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Gel número 317, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, voltando a falar com vocês, voltando com o nosso podcast semanal, como vocês já sabem, toda sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã, disponível no YouTube, Spotify, Apple Podcast, com a síntese da geopolítica dessa semana. Confesso a vocês que já estava até com saudade de voltar aos nossos podcasts, onde eu posso falar com um pouco mais de detalhes do que eu faço nos Minutos Conexão Gel, que tentei aí, ao longo dessas 2 semanas, manter com vocês. Bom, a notícia que trago como destaque nesse primeiro podcast do ano tem relação com esses atentados nos Estados Unidos. E é interessante porque não seria essa a principal notícia do 317. Eu tinha escolhido a questão da Rússia e da Ucrânia, que vou falar em seguida, mas os 2 atentados que ocorreram no dia 1º, nessa semana, quarta-feira, realmente me chamaram a atenção e farei aqui uma síntese do que nós temos até o momento de informações. Bom, primeiro que o atentado lá em Nova Orleans, no dia 1º, um carro explodiu, o motorista do carro morreu num confronto com os policiais, 14 pessoas morreram, mais o motorista, total de 15 pessoas, dezenas de feridos, inclusive 2 policiais feridos justamente na troca de tiros com o motorista. Era um cidadão americano do Texas, serviu por 13 anos no exército dos Estados Unidos, inclusive no Afeganistão. Tinha uma bandeira do Estado Islâmico no seu carro, vários vídeos na internet falando sobre a sua vontade de aderir ao Estado Islâmico. O FBI, até o momento, está considerando um caso isolado, não está considerando nada de maior porte, mas assim, a gente precisa lembrar que algumas semanas atrás os Estados Unidos conduziram vários ataques a alvos relacionados ao Estado Islâmico, ao ISIS, lá na Síria. Vocês lembram, talvez, a notícia aí, o evento mais significativo na geopolítica global no mês de dezembro tenha sido a queda do Assad lá na Síria, e naquele tumulto ali que seguiu a queda do Assad na Síria, além dos ataques de Israel, obviamente, que vocês acompanharam aqui comigo, os Estados Unidos também conduziram alguns ataques contra alvos do ISIS. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, e outras autoridades americanas chegaram a comentar nas últimas semanas da preocupação dos Estados Unidos, serviços de inteligência dos Estados Unidos, um possível ressurgimento do Estado Islâmico. A gente sabe que esses grupos, eles se alimentam de medo e a publicidade é muito importante. Então, não dá para descartar que esse americano que foi do Exército dos Estados Unidos aí por 13 anos não tenha sido, por exemplo, uma célula que o ISIS ativou para realizar esse ataque no dia 1º. Uma data, obviamente, muito simbólica, que, obviamente, chamaria atenção numa cidade com muitos turistas, onde no dia seguinte teriam a final do campeonato de futebol americano das faculdades, né, dos Estados Unidos, ou seja, muitos turistas também na cidade. Então, isso é algo para nós seguirmos, obviamente, acompanhando do Estado Islâmico que está querendo ressurgir. E no mesmo dia, horas depois, lá em Las Vegas, outra explosão muito estranha, um carro da marca Tesla, como vocês viram, chamado Cybertruck, explodiu em frente do hotel Trump Tower lá em Las Vegas. Então vejam só que também é uma outra situação, não tem nenhuma ligação a princípio, nada ligando ao Estado Islâmico, mas outro atentado também muito, assim, no mínimo, né, interessante essa coincidência do autor dessa explosão, que estava dirigindo o carro, ele ter alugado um Tesla, que obviamente o Cybertruck Tesla, ele todos sabemos, do Elon Musk. O Elon Musk aí é a grande figura aí que está apoiando o presidente eleito Donald Trump, e ele explodiu o carro em frente do hotel
da rede de hotéis Trump que tem pelo mundo, nesse caso o hotel lá de Las Vegas. O motorista, dessa vez, é um sargento da ativa do Exército dos Estados Unidos, Forças Especiais, 37 anos, servindo atualmente na Alemanha, estava de férias no Colorado, alugou o carro lá no Colorado, se dirigiu até Las Vegas e explodiu o carro tinha vários explosivos e, segundo a última informação que nós temos, ele se suicidou, deu um tiro na cabeça antes das explosões. Essas explosões aí feriram levemente cerca de 7 pessoas, o único morto foi o próprio motorista. Ainda muito cedo para a gente avaliar esse segundo atentado, mas também, na minha avaliação, muita coincidência os 2 atentados terem ocorrido no mesmo dia lá nos Estados Unidos. Então, vamos seguir acompanhando, vamos, logicamente, aguardar mais informações aí do Serviço Secreto dos Estados Unidos, do FBI, que é a Polícia Federal Americana, e que está investigando o caso. Mas esses 2 atentados nos Estados Unidos, que também podemos lembrar daquele atentado na Alemanha, que ocorreu no dia 20, antes do Natal, que um saudita que já está lá na Alemanha desde 2006, um médico da Arábia Saudita, que tem um site que inclusive fala mal de muçulmanos e critica o governo da Alemanha por ter recebido tantos muçulmanos. O governo da Arábia Saudita já tinha informado a inteligência da Alemanha, o serviço de inteligência alemão, sobre esse saudita. Nesse caso, ele está preso, ele não foi morto pelos policiais alemães. Ele matou 5 pessoas, 200 feridos, atropelou várias pessoas numa cidade da Alemanha, no leste da Alemanha. Então, o que esses atentados, esse atentado da Alemanha, esses 2 lá nos Estados Unidos, o que eu gostaria de aproveitar para chamar a atenção de vocês. Qualquer país, todos os países precisam ter serviços de inteligência fortes, coordenados, com material e pessoal motivados. Isso também se aplica, obviamente, ao Brasil. Nós precisamos ter nossos serviços de inteligência das Forças Armadas, da Polícia Federal, das polícias militares, Polícia Civil, Agência Brasileira de Inteligência, os órgãos de inteligência, o Sistema Brasileiro de Inteligência precisa ser, sim, prestigiado pelos governos, não apenas o governo federal, os governos estaduais, pessoal qualificado, motivado, com material adequado, porque esses eventos que aconteceram nos Estados Unidos, que aconteceu na Alemanha, com esse mundo conturbado que nós temos, mesmo que tenham sido atos isolados e totalmente, e não planejados, digamos assim, nem pelo ISIS ou por outro grupo, tenha sido em função aí no estado mental debilitado desses três indivíduos que perpetraram esses ataques, mas os serviços de inteligência são importantíssimos para tentar, digamos assim, acompanhar esses casos nas redes sociais, na internet, qualquer tipo de indício que possa levar e tentar evitar que fatos lamentáveis como esse possam acontecer. Agora vamos à segunda notícia, que na verdade era a primeira até esses atentados todos aí, quarta-feira lá nos Estados Unidos, que foi digamos assim, o primeiro plano de paz que saiu nesse último final de semana. Foi ventilado aí por nomes do futuro governo do presidente eleito Donald Trump, como seria esse plano de paz aí entre Ucrânia e Rússia, que envolveria, digamos assim, um congelamento da entrada da Ucrânia para a OTAN por 20 anos e ter uma força de países europeus ali na Ucrânia, na fronteira com a Rússia. Esses 2 itens foram, digamos assim, saíram a público. E o ministro de Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, muito experiente, já está aí com Putin há muitos anos, ele rechaçou totalmente essa possibilidade. Ou seja, a Rússia não admite que a Ucrânia entre para a OTAN em momento algum, quer aí uma garantia de que ela se torne um Estado neutro, não entre para a OTAN, e ela também não aceita a presença de militares europeus dentro da Ucrânia, tipo ali fiscalizando esse cessar-fogo na fronteira.
Então, como eu tenho dito para vocês, muito difícil esse plano de paz. O Trump vai ter, sim, muito trabalho para costurar esse acordo aí de paz entre Rússia e Ucrânia. Enquanto isso, temos outros eventos. Por exemplo, lembrando a vocês que a Ucrânia prossegue, os militares ucranianos, né? Viramos um ano e a Ucrânia prossegue dentro do estado de Kursk, aquele estado lá da Rússia, que a Ucrânia invadiu lá em agosto do ano passado, agosto de 2024. Outra novidade importante, também relacionada com a guerra Rússia-Ucrânia, um evento aí que acho muito relevante do ponto de vista aí de novos armamentos, um drone naval ucraniano derrubou um helicóptero russo e avariou outro míssil lançado do drone naval ucraniano contra um helicóptero russo e contra dois helicópteros. Um helicóptero foi derrubado e o outro ficou avariado. Isso é a informação que nós temos, obviamente, da inteligência ucraniana. A Rússia não confirmou isso. Em guerra é isso mesmo que acontece, muito difícil de a gente comprovar, mas reforça algo que eu tenho falado bastante, que é o avanço da tecnologia de veículos autônomos. No caso desse conflito, os veículos autônomos navais, ou seja, é a grande novidade em termos militares do conflito Rússia-Ucrânia é o largo emprego, especialmente pela Ucrânia, de drones navais. Também relacionado com o conflito, outra informação importante, vocês devem ter acompanhado o caso do navio-tanque russo. Na verdade, a bandeira não é russa, mas é um navio que é usado pela Rússia para transportar petróleo. Sabemos que a Rússia aí tem as sanções econômicas contra a Rússia muito sérias, então a Rússia tem, digamos assim, uma frota de navios chamados fantasmas, que andam aí com seus sensores eletrônicos desligados. O Eagle S ele foi apresado por autoridades finlandesas logo depois que no dia 25 de dezembro um cabo de energia e de comunicações ligando a Finlândia à Estônia foi rompido e a suspeita é toda em cima desse navio-tanque russo. O navio está apresado pelas autoridades finlandesas, 7 tripulantes já foram considerados suspeitos, estão formalmente em investigação pela polícia da Finlândia. Não há previsão de liberação do navio, ou seja, cada vez mais sensível essa questão da proteção de cabos submarinos e, obviamente, também, no caso aí, cabos levando energia. Vocês lembram do caso do gasoduto entre Rússia e Alemanha, que explodiu lá em setembro de 2022, o Nord Stream, que até hoje a gente não tem confirmado quem foi responsável. Então, algo também importante. Venha lembrar a nós que as marinhas precisam se preparar para proteger suas infraestruturas críticas no mar e também lá aquelas, obviamente, cabo submarino, ou seja, que ficam no leito marítimo. Muito difícil, obviamente, da gente monitorar o que se passa no fundo do mar, mas as marinhas precisam estar melhor preparadas para isso. E a última notícia é relacionada à Ucrânia e Rússia, que a Ucrânia formalmente interrompeu o fornecimento de gás pelo seu território, gás russo pelo seu território, que ainda estava indo para a Europa. Moldávia e Eslováquia, os dois países que a princípio vão ficar mais prejudicados nesse início, mas os demais países europeus já estavam prevendo isso, o término, digamos assim, do acordo que tinha a Ucrânia com a Rússia, deixando esse gás ir ainda para a Europa. E, obviamente, o preço do gás na Europa aumentou em função disso, e o gás liquefeito, que vai por navio, chegando nos portos europeus, obviamente vai ter aí uma procura maior. Noruega, Catar e Estados Unidos, no final das contas, em termos econômicos, se dando muito bem com essa guerra entre Europa, entre Ucrânia e Rússia, especialmente nessa questão do gás. Bom, vamos agora ao nosso terceiro tópico, né, o Oriente Médio, porque não podemos deixar de falar. Há algumas questões aqui importantes. Primeiramente, visita nessas 2 últimas semanas, visita dos ministros de Relações Exteriores da Turquia e dos Estados Unidos à Síria, governo novo da Síria, tentando costurar aí essa colcha de retalhos que a Síria hoje está. Sem dúvida, Rússia e Irã, grandes perdedores dessa queda do Assad. Aliás, essa semana saiu até algumas notícias de que o Assad teria sido envenenado no domingo passado lá na Rússia. Não temos comprovação disso, o governo russo não confirmou.
mas ele teria teria inclusive estado internado num hospital lá na Rússia por intoxicação e com a confirmação de que teria sido envenenado. Mas não temos, como eu falei, nenhuma confirmação sobre isso. Então, a Rússia, obviamente, prejudicada em função aí da perda do porto de Tartus, da base aérea que tinha lá perto da cidade de Latáquia, na Síria. A Rússia aí, uma grande presença militar na Síria. E nós estamos vendo, já comentei isso com vocês no final do ano passado, no nosso último podcast, a Rússia migrando para a Líbia, algo que nós precisamos acompanhar. Muito material militar russo chegando aos portos ali do leste da Líbia. A Líbia é um país em guerra civil, praticamente em guerra civil desde 2011, com a queda do Gaddafi. E a Rússia provavelmente vai realmente utilizar ali a Líbia Oriental, digamos assim, que não é a Líbia reconhecida pelas Nações Unidas, como seu novo ponto de referência no Mediterrâneo. A OTAN muito preocupada, porque obviamente a Líbia tem uma posição estratégica em relação ao Mediterrâneo, né? A Líbia fica bem no centro ali do Mediterrâneo, digamos assim, então a OTAN, obviamente, bastante preocupada. E nessas 2 últimas semanas, em relação ao Oriente Médio, o destaque foram para os Houthis, né? Muitos ataques dos Houthis, aquele grupo xiita lá do Iêmen, atacando tráfico mercante, atacando também Israel, e tanto Israel como os Estados Unidos realizaram vários ataques sobre posições dos Houthis lá no Iêmen. Impressionante a dificuldade, tanto dos Estados Unidos como de Israel, de neutralizar efetivamente a ação dos Houthis, esse grupo que é fortemente apoiado pelo Irã, e é dos grupos chamados proxies do Irã, o único que realmente ainda preocupa, já que o Hezbollah está ali bastante adormecido com esse cessar-fogo lá no Líbano, o Hamas também bastante debilitado. Israel segue atacando posições do Hamas dentro da faixa de Gaza. Vamos lembrar que os reféns ainda estão, mais de 60 reféns ainda estão lá na faixa de Gaza. Esse cessar-fogo aí entre Israel e Hamas não sai de jeito nenhum, muita gente criticando o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, em relação a isso. Então, o único grupo pró-Irã que permanece aí ativo e incomodando bastante os Houthis ali no Iêmen. Inclusive, saiu um dado ontem do governo do Egito. Em 2024, as receitas do Canal de Suez caíram cerca de 60%. Ou seja, uma perda aí em torno de 7 bilhões de dólares em receita para o governo do Egito, em função da redução do tráfico de navios mercantes pelo Canal de Suez. Vamos ao Estamos de Olho? Bom, estamos de olho em várias coisas, vou sintetizar aqui para vocês. Coreia do Sul, um inferno astral na Coreia do Sul. Acompanhamos a questão aí do impeachment do presidente da Coreia do Sul. Aí na última sexta-feira, o primeiro-ministro que estava exercendo a função interina de presidente também sofreu impeachment. E agora o ministro da Economia está interinamente como presidente. O Tribunal Constitucional lá da Coreia do Sul precisa ratificar o impeachment do presidente, mas o Ministério Público da Coreia do Sul fez um pedido de prisão do presidente da Coreia do Sul e estamos aguardando aí a qualquer momento a prisão efetiva do presidente da Coreia do Sul, que está em casa, né, digamos assim, aguardando a decisão, a ratificação do seu impeachment pela Corte de Justiça. Situação muito complicada. A Coreia do Sul é importantíssima para os Estados Unidos na contenção ali de Coreia do Norte, de China. E para piorar esse inferno astral aí de final de ano da Coreia do Sul, o maior acidente da história, o maior acidente aéreo da história da Coreia do Sul, infelizmente aconteceu aí no último final de semana, com 179 pessoas morreram. Acredito que todos vocês tenham acompanhado. Então vamos seguir de olho na Coreia do Sul, um país importantíssimo, como eu falei. Também estamos de olho na situação da França, que perdendo muita força na África. Dessa vez foi a Costa do Marfim, na virada de ano, o presidente da Costa do Marfim, no seu discurso final de ano, informando de que pediu ao governo francês a retirada das tropas francesas do país. Cerca de 600 militares franceses
estão já há muitos anos na Costa do Marfim, uma ex-colônia francesa. Isso já aconteceu com tropas francesas no Mali, Burkina Faso, Níger, Chad, Senegal e agora a Costa do Marfim. Para vocês terem uma ideia, isso aí equivale a cerca de 70% do total de militares que a França tinha na África como um todo, já estão sendo retirados, muitos já foram retirados e agora com esse pedido aí de saída das tropas francesas da Costa do Marfim, vão totalizar aí 70% do total. Só vão restar militares franceses no Gabão, são cerca de 350 militares, e no Djibouti, lá no Chifre da África, são 1.500, uma grande base que a França tem lá no Djibouti, no Chifre da África. Essa questão da saída dos militares, ela não afeta apenas do ponto de vista militar. É importante a gente entender que isso também tem implicações aí políticas e econômicas. E, na minha avaliação, China e Rússia devem aproveitar esse relativo vácuo de poder nesses países, mas precisamos estar de olho também no que vem por aí em termos de governo Trump 2.0, como será a política dele para a África. E, por fim, obviamente, não podemos esquecer que países como a Costa do Marfim faz parte do entorno estratégico brasileiro, banhado pelo Atlântico Sul. O Brasil precisa ficar atento a esses movimentos nos países africanos do seu entorno estratégico. E, terminando o nosso Estamos de Olho, posse de Nicolás Maduro na semana que vem. Vou falar mais isso no nosso próximo podcast, mas a notícia que já saiu essa semana é que o Brasil será representado pela sua embaixadora lá na Venezuela. Eu achei uma atitude coerente, eu não acho correto que o Brasil rompa relações com a Venezuela, por mais que não concordemos com a forma como as eleições lá ocorreram. Eu acho que é importante nós mantermos a nossa presença diplomática lá. Só lembrar que China e Estados Unidos, por exemplo, têm as suas embaixadas operando normalmente e todos nós sabemos que a grande, digamos assim, a grande disputa global hoje em dia é entre China e Estados Unidos. Mas as embaixadas funcionam. A mesma coisa Rússia e Estados Unidos. Né? Embaixada americana em Moscou aberta, embaixada da Rússia lá em Washington aberta, então a gente precisa ter um pouco de maturidade nessa questão e entender que rompimento de relações, digamos assim, de relações diplomáticas tem consequências também para os dois lados, não apenas seria uma resposta, digamos assim, ao Maduro. Nós não temos, eu acho que é importante nós mantermos nossa embaixada lá. Venezuela é um país que faz fronteira com a gente, um país aqui da América do Sul. O Brasil precisa estar dentro da Venezuela e a sua embaixada é essa representação. Mas vamos ficar de olho na posse do Trump e qual a política dele a partir de 20 de janeiro em relação ao governo do Nicolás Maduro. E para fechar, como sempre, a boa notícia, Embraer com duas notícias importantes, nossa grande empresa, aliás, a empresa brasileira que mais teve as suas ações valorizadas na Bolsa de Valores, né? A informação que saiu essa semana, né? No último pregão dessa semana, as ações da Embraer subiram aí 150% em 2024 e no final do ano a Embraer, duas informações importantes, duas aeronaves KC-390 vendidas para um país não informado e 4 aeronaves A-29 Super Tucano também. Dessa vez já falaram que é um país africano, mas não identificaram o país. É muito importante. Cada vez que vejo uma notícia boa da Embraer, eu gosto de falar aqui no Conexão Geo para vocês, porque isso é indústria de defesa, isso emprega gente de qualidade, de qualificação técnica avançada. País forte tem que ter indústria de defesa forte. E a Embraer fazendo a sua parte, fico muito feliz, por isso que eu quero fechar esse nosso primeiro Conexão Geo do ano com essa boa notícia dessas vendas de novas aeronaves da grande empresa brasileira. Muito obrigado pela confiança de vocês, um excelente final de semana, até a próxima sexta-feira.